gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Natália Nascimento e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Eu dei início a uma série chamada Espiritualidade versus Religiosidade, e onde eu procurei falar de uma forma bem simplória, mas objetiva a respeito desse assunto, dentro das minhas limitações. E se esse assunto aguça a sua curiosidade, eu te convido a assistir os meus vídeos anteriores. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acrescentar na tua vida, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, não é verdade? E hoje eu estarei falando, dando continuidade a um assunto que eu iniciei na semana passada, que é o fruto do Espírito, conforme a gente encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. E eu falei sobre a virtude do amor. Hoje eu vou estar falando sobre a virtude da alegria, que são virtudes do caráter de Cristo que o Espírito Santo produz em nós. Amém? Então, a palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Gente, esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Porque o que Salomão está falando aqui? Salomão foi o homem mais sábio da sua época, que foi o rei mais sábio da sua época. O que ele está falando aqui? Ele está nos dando uma dica de beleza. Ele está falando que a alegria do coração traz embelezamento ao nosso semblante. Que a alegria do coração traz beleza ao nosso rosto. E eu me arrisco a dizer que esse é o melhor método de embelezamento que existe. Porque é verdadeiro, não é fake, amém? Não é uma coisa que você puxa aqui, estica ali, não sei o que. Não, gente, esse é verdadeiro e esse é permanente. Ele não acaba com os anos, não acaba, não se vai com o tempo, né? Como a gente vê outros métodos aí artificiais de embelezamento. Mas, como a alegria ela transparece no semblante, no rosto de uma pessoa, a tristeza também. E às vezes a pessoa pode estar toda produzida, toda maquiada, às vezes ela pode até tentar disfarçar, mas o olhar de uma pessoa nunca mente. E talvez isso não seja algo tão perceptível para todas as pessoas, né? Mas as mais sensíveis conseguem discernir isso. E talvez isso seja algo que a gente precise aprender a discernir, né? A ter mais sensibilidade com o próximo a ponto de perceber isso. Porque às vezes a pessoa não tem intimidade, não se sente à vontade para estar se abrindo, contando dos seus problemas, enfim, das situações que ela está vivenciando. Mas um abraço, gente, muda muita coisa. Um abraço ajuda muito. Eu já tive experiências onde eu abracei pessoas, e isso já aconteceu mais de uma vez, já aconteceu muitas vezes, e a pessoa depois chegar para mim e falar: nossa, seu abraço me ajudou muito, mas eu nem sabia que a pessoa estava precisando de um abraço, mas eu consegui ajudar aquela pessoa naquele momento, e eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que me impulsionou a estar abraçando essa pessoa, enfim. Mas ajuda muito, gente, não é verdade? A gente precisa aprender a discernir isso. Talvez nos mais próximos, pelo menos, né? Não digo todas as pessoas ao nosso redor, porque a gente não vai sair por aí abraçando todo mundo, né? Mas os mais próximos, os familiares, os filhos, o marido, a esposa. É bom a gente aprender, né? A discernir isso. Amém? E Paulo fala em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, gente, Deus, Ele manda que a gente se alegre. Porque a alegria, ela traz embelezamento ao nosso semblante,
mas também traz novidade de vida. A alegria traz cor à vida. A alegria tem o poder de mudar o ambiente, de mudar situações, de mudar relacionamentos, de mudar circunstâncias. E quando Deus manda que a gente se alegre, não é à toa. Porque a alegria, gente, um sorriso não custa, mas a tristeza custa, e custa muito. Você já ouviu falar sobre as doenças psicossomáticas? Então, são doenças que são geradas na alma de uma pessoa, mas que traz consequências no corpo físico, no físico de uma pessoa. Pode ir desde uma dor de cabeça até um câncer. Então isso é muito sério, E Deus é um Deus festivo, é um Deus alegre, e Ele compartilha da sua alegria conosco. Lá em Neemias, capítulo 8, verso 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, Deus é um Deus alegre, é um Deus festivo, e Ele deseja que a gente, seus filhos, sejamos também. Amém? Mas, quando Paulo fala lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo não está falando alegrai-vos nas baladas da vida, alegrai-vos nas circunstâncias da vida, alegrai-vos no dinheiro, alegrai-vos nos relacionamentos. Não, Paulo está falando alegrai-vos no Senhor. Paulo está falando que a origem da alegria do crente é Deus. Deus, Ele é a fonte de toda alegria genuína. E a alegria que Deus compartilha conosco, que é a alegria da sua presença, é diferente da alegria que nós encontramos no mundo. A alegria do mundo é circunstancial, depende de circunstância. Então é de fora para dentro. Mas a alegria do Senhor, ela vem de dentro para fora, não depende de circunstância, depende apenas de Deus, de nós habitarmos em Deus. Amém? Então é essa alegria que Paulo manda a gente cultivar. É a alegria da presença de Deus. E como a gente cultiva isso? Orando, lendo a Bíblia, louvor, adoração. Eu gosto muito do louvor, da adoração. Sabe esses dias que a gente não tá muito bem, que a gente se levanta e não tá daquele jeito? Eu coloco um louvor, eu coloco uma adoração e e aquilo ali muda o meu dia, muda o ambiente e eu, me transformo em outra pessoa. E o louvor tem esse poder, gente. Se a música em si tem o poder de se conectar com os nossos sentimentos, muito mais o louvor, muito mais a adoração, onde Deus se faz presente, não é verdade? Então a gente precisa aprender a usar essas armas espirituais que o Senhor nos entregou, amém? E vivermos uma vida alegre, nos alegrarmos sempre no Senhor, amém? Essa é a palavra de hoje. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.